Olá, maravilhosa! Tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma aula PharmaBoss. E essa aula em específico ela é continuação da aula da semana passada, onde eu analisei o perfil do Instagram de uma farmacêutica, dei alguns direcionamentos para que ela pudesse ter mais clareza com o perfil dela, para que ela conseguisse atrair o público certo, que fosse se interessar realmente pelo conteúdo que ela produz, que tivesse realmente interesse em deslizar no funil dela. E se você não assistiu a aula ainda sobre funil de vendas, aconselho muito que assista. Assim como eu falei na última análise de perfil, o intuito dessa aula não é só beneficiar quem eu escolhi para ser analisado, mas também para que vocês possam autoanalisar o seu perfil, para que vocês possam tirar insights das coisas que eu for recomendando e analisando por aqui. Eu também falei na última análise que tudo que eu falo aqui é baseado na minha metodologia, no que eu acredito que faz um perfil atrair seguidores, para consequentemente você poder vender o seu serviço para essa mesma pessoa que começou a te seguir, para vender a sua consulta, o seu produto, enfim. O Instagram serve como um meio para chegar em um fim monetizável. E nas aulas PharmaBoss, no meu Instagram também, eu converso muito com farmacêuticas, mas eu tenho aqui um perfil de um farmacêutico que pediu muito para que eu analisasse e desse minha opinião para ele, então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Assim como eu fiz na aula passada, eu vou deixar o perfil dele aqui do ladinho e analisando aqui pelo celular para que vocês possam entender todos os pontos que eu for ressaltando. Então a gente vai começar aqui com o nome de usuário, que é Tecildo ou Tesildo Farmacêutico. Perfeito. Fácil de encontrar se a pessoa quiser buscar por farmacêutico. O nome dele já é um nome mais diferente, então se ele colocasse um sobrenome muito difícil, enfim, talvez complicaria esse nome de usuário, então ao meu ver tá perfeito. Ele colocou inclusive na categoria ali saúde/beleza, já dá um direcionamento para quem chega no perfil dele sobre o que ele vai falar, né? Para eu decidir se eu fico nesse perfil ou não. E como um bom pupilo aqui das aulas PharmaBoss, ele já entendeu que ele precisa ter uma promessa, que ele precisa deixar claro para quem entrar no perfil dele sobre o que ele fala e o que ele ajuda a resolver, né? O que a gente pode esperar do conteúdo dele. Então a frase que ele escolheu é: te ajudo com informação em saúde. Tá bem claro para mim, mas eu acho que poderia ficar um pouquinho melhor. Eu sinto falta de alguma outra coisa nessa frase, até porque a bio dele tá bem sucinta, isso é ótimo, tá bem clara, mas talvez te ajudo com informação em saúde para que você possa tornar a sua vida mais leve, dependendo do contexto, enfim. Eu acho que dá para completar essa frase com alguma palavrinha a mais para deixar essa promessa um pouquinho mais atrativa, mas tá bem legal. Autor de 9 livros, a gente tem ali o marco da autoridade, perfeito. A gente olha para esse perfil, lê esse autor de 9 livros e já enxerga o Tecildo, eu acho que é Tecildo, tá? Desculpa se eu estiver falando errado. De outra forma, esse marco de autoridade serve exatamente para a pessoa ganhar uma moralzinha aí com quem tá chegando no seu perfil. Discente Farmácia UEFS. Perfeitos também gera bastante autoridade. Ele tem um link aqui para uma loja online, para o WhatsApp, para o e-mail, para o Facebook. O seguidor que chegar no perfil dele já sabe quais são os próximos passos que ele pode dar. Se ele gostou do perfil do Tecildo, ele sabe para onde mais seguir, né, para dar um passo além. O que eu faria, já que a bio dele ainda cabe espaço, tá bem sucinta, seria algum direcionamento para esse link, alguma coisa apontando para baixo, né, com o emoji apontando para baixo, alguma frase chamando o seguidor para clicar nesse link para conhecer mais sobre o trabalho dele, talvez algo como mais informações, para mais contatos, me siga em outras redes, enfim, alguma frase chamando para que o seguidor clique nesse link que ele colocou ali, que tá super bem feito. Eu não falei sobre a foto de perfil, mas também tá perfeita, tá super bem enquadrada, tá de jaleco passando autoridade, tá de gravata, de camisa, tem uma prateleira de medicamentos por trás, tá perfeito. O único ponto que talvez seja importante perceber, e que isso é bem pessoal, é, uma vez que o Tecildo fala provavelmente com pessoas leigas, às vezes é mais interessante tirar o jaleco, né? Deixar esse perfil um pouco mais acessível, porque as pessoas ainda enxergam o jaleco como algo inalcançável, como algo distante. Então, uma vez que ele fala com pessoas leigas, pode ser interessante, se ele concordar, né? Se ele achar que é válido,
ter uma foto sem jaleco no perfil, tá? Uma foto um pouquinho mais acessível à população. Isso realmente acaba trazendo proximidade para a pessoa que começa a seguir esse Instagram. Um ponto que pode ser muito melhorado são os destaques. Aqui só tem um destaque de contato. É muito importante que você tenha um destaque sobre a sua loja online que você tem lá no link. Então, fala mais sobre ela, posta alguns conteúdos sobre isso e deixa ali em destaque. Destaque sobre quem você é, qual a sua história. Poxa, você escreveu 9 livros, você é discente de farmácia. Qual é a sua história? Como você começou? Por que escolheu farmácia? Conta um pouquinho sobre você e deixa ali com o destaque sobre mim, prazer ter sido, ou comece por aqui. Toda vez que você produzir um conteúdo um pouquinho mais denso, um pouquinho mais profundo nos stories, por exemplo, você pode deixar aqui nos destaques também. Por quê? Geralmente, quando a gente chega num perfil, a primeira coisa que a gente olha é a bio. A bio dele tá perfeita, tá bem clara, então a pessoa vai querer consumir algum conteúdo. E geralmente os conteúdos mais rápidos para consumo são os de destaque, para não ficar rolando todo o feed. Então, sempre que você tiver algum conteúdo mais de ouro, alguma resposta de caixinha que você tenha aberto, que você dê uma resposta um pouquinho melhor, enfim, que você sabe que é uma dúvida bem frequente do seu nicho, coloca ali. Outro ponto, te ajudo com informações em saúde. Que tipo de informações? Então, se você falar sobre diabetes nos seus stories, sobre hipertensão, sobre qualquer ponto, coloca aqui nos destaques para ficar bem claro para quem chegar e já ter bastante conteúdo para consumir. Quanto aos conteúdos do feed, eles estão legais, tá? É importante só cuidar para não deixar, tipo, aqui o post da vacinação particular, do colesterol. Eu acho que eles estão muito poluídos. Às vezes é mais interessante deixar uma bordinha um pouquinho maior de espaço entre toda a foto, né, todo post, para ter menos textão. E sempre que você puder colocar imagens ou fazer posts no estilo carrossel, que quando a gente tem uma capa e aí vai deslizando o conteúdo, é bem fácil fazer, é só fazer vários desses posts, também fica mais interessante, fica um pouquinho mais didático para a pessoa consumir esse conteúdo. Mas tá bem legal, tá no caminho, você tem uma identidade visual, né, uma cor que você costuma sempre utilizar nos seus posts, coloca aí a sua logo, tem foto de jaleco, tem foto sem jaleco, tem reels, que é bem interessante também, porque está com um alcance bem legal. E, como eu falei na outra análise também da farmacêutica, lembra sempre dos 4 pilares, tá? Conteúdos que ensinam, conteúdos que inspiram, conteúdos que entretêm, conteúdos que vendem. Eu acho que tá uma mescla bem legal no seu perfil, você tá super no caminho. Eu só, então, acrescentaria mais destaques, vários aqui, pelo menos uns 6 destaques, falando sobre você, sobre a sua loja online que você tem aqui no seu link, né? Tem que ter isso. Falando sobre em que área você atua, por exemplo, né, um pouquinho da sua rotina e alguns conteúdos estratégicos que você postar nos seus stories. Você pode postar nos stories já com essa intenção de deixar nos destaques um conteúdo um pouquinho mais refinado, um pouquinho mais denso, que é bem legal. Você está trabalhando bastante o pilar do ensinamento, né? Tem vários posts informativos aqui bem legais, bem didáticos, com uma linguagem simples, já que você está falando com pessoas leigas e não com outros profissionais. Só é importante, então, respeitar um pouquinho mais as bordas dos posts para não ficar tão poluído visualmente, principalmente esse aqui da vacinação e do colesterol, mas os outros eu achei bem ok. É legal porque ao mesmo tempo que você tem essas artes, esses posts escritos, você traz o seu rosto, você mostra quem você é, tem foto de jaleco, tem foto sem jaleco, então te humaniza bastante, para entender que você é alguém além da profissão. Esses são os pontos que eu aconselho que você aprimore, mas no geral, assim, tá muito bom o seu perfil e com certeza com bastante consistência e com propósito você vai colher frutos lindos de estar se posicionando no Instagram. Se vocês gostaram da análise passada, dessa análise, querem, né, acharam produtivo, querem que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para as aulas PharmaBoss, comentem aqui abaixo, me deixem saber que se vocês acharem interessante eu posso fazer sim. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até a próxima aula!